Perfeito, bom dia para você, Calheiros, a todo mundo ligado no Bom Dia Fox. Vão ser 9 horas da manhã aqui em Quito, no Equador, e daqui 2 horas haverá entrevista coletiva na concentração aqui do Flamengo. Os jogadores descansando, mas a comissão técnica trabalhando atenta, e há pouco quem saiu daqui foi o João de Deus, auxiliar do técnico Jorge Jesus, foi até o CT, está indo ainda, não chegou, está indo até o CT da seleção equatoriana, porque é lá que o Flamengo irá treinar à tarde, 4h30 da tarde, mudou o horário, seria o início às 5 horas, o horário local vai ser às 4h30, então por volta aí das 6h30 da tarde, horário de Brasília, o Flamengo vai fazer esse treinamento. O jogo amanhã é no estádio Atahualpa, um local que o Flamengo treinou no ano passado, quando esteve aqui em Quito e jogou contra a LDU, derrota, o técnico ainda era o Abel Braga. Altitude de 2.800 metros. Os jogadores, boa parte dos jogadores já está acostumada, até porque atuou em Oruro no ano passado, na estreia do Flamengo na Libertadores da América, a 3.700 metros. Então o técnico Jorge Jesus, para ele é uma novidade, é um ineditismo, ele vai conviver com isso, porque nunca esteve na altitude treinando, ou então quando foi jogador de futebol. E ele acredita muito em todo o protocolo que o Flamengo vem fazendo desde o ano passado. Os médicos do Flamengo, o departamento de fisiologia, os jogadores fizeram testes físicos, suplementos também para minimizar essa questão da altitude, os efeitos da altitude. Então os jogadores estão preparados em relação a isso. A gente não tem a confirmação ainda se o Flamengo vai deixar à disposição aqueles tubos de oxigênio. Isso aconteceu no ano passado em Oruro, mas há sim os testes para aumentar a respiração, o oxigênio dos jogadores. Eles estão fazendo esses testes, então há uma dedicação e um trabalho todo especial para que o Flamengo, os jogadores, diminuam esses efeitos durante a partida de amanhã aqui na capital equatoriana, pessoal. Legal, tá aí o Ricardo Lai. Esse hotel aí, Ricardo Lai, é uma esquina que tem a praça aí do outro lado? Tem a Praça El Ejido, a praça, uma das principais, o parque que fica em frente à concentração do Flamengo. E o Flamengo chegou na noite de ontem, depois de uma viagem bastante longa, estava em Brasília. Vou pedir para o repórter cinematográfico Marcelo Pinta mostrar para vocês. Trânsito aqui, Calheiros, olha, buzina para tudo que é lado. Horário, o pessoal indo para o trabalho também, próximo das 9, já chegamos às 9 horas da manhã. Aqui no Equador, temperatura de 12 graus. Ontem à tarde um calor de 25, mas à noite e agora pela manhã bem frio aqui na capital equatoriana. Tá aí, ó, tá Lai mostrando ao vivo. Eu me recordo bem aí, Lai, que eu estive aí com o Grêmio, viu, mano? O Grêmio jogou uma primeira fase de Libertadores naquela oportunidade contra a LDU no Casablanca. Só que diferente da estratégia do Flamengo, até porque o Flamengo não poderia fazer isso a essa altura da temporada, né? Mas o Grêmio, na ocasião, ele se preparou 10 dias em Quito. Então eu me lembro que dispensou, inclusive, os tubos de oxigênio. O Grêmio correu demais contra a LDU naquele dia, acabou perdendo o jogo, mas jogou bem contra a LDU. E acabou se preparando em Quito. O Flamengo não teria condições de fazer isso em função dos compromissos, né? A essa altura do ano. Então tá, Ricardo Lai, só um segundinho. Quer falar? Não, se tiver tempo, senão não tem problema nenhum, não. Ricardo Lai tá na escuta aí? Fala, Calheiros. O Paulo Lima, vai rolar a bola contigo aí, Ricardo Lai. Olá, Paulo Lima. Tudo bem, meu amigo? Bom trabalho para você. Você trouxe outra informação muito interessante no Expediente Futebol sobre os adversários que esse time, quando chega aí, passa por cima, né? Inclusive a manchete era muito interessante. Você podia dar uma resgatada pra gente nesse assunto para poder saber como é importante jogar nesse estádio pro time da casa, né? É verdade, Paulo Lima. Um abraço para você, bom dia. A manchete de ontem, de um dos jornais aqui de Quito, era em relação ao destaque, para Independente Del Valle, chamando a equipe equatoriana de Mata Gigantes, por ter eliminado
times grandes, importantes, como o Corinthians no ano passado, na Copa Sul-Americana, recentemente também o Boca Juniors, River Plate, Colo-Colo, entre outros. Então havia uma lista de times que foram eliminados pela equipe do Independiente Del Valle recentemente. E lembrando que o Independiente Del Valle vai para sua terceira final sul-americana. No ano passado conquistou a Copa Sul-Americana e em 2016 chegou à final da Libertadores, mas perdeu para o Atlético Nacional de Medellín. Então é um clube que tem um investimento bastante inferior, né, em relação às principais equipes do Brasil, um orçamento de 7 milhões de dólares. E desses 7 milhões de dólares, 30% dedicados às categorias de base. Lembrando que o Sornosa surgiu ali, o Orejuela também, jogadores com passagens pelo futebol brasileiro. É verdade. Inclusive na casa deles, né, Lai? Em Sangolquí, eles não estão jogando esses grandes jogos em Sangolquí, até pela capacidade, mas em Sangolquí tem lá, né, na fachada, aqui a casa do futuro campeão da Libertadores. É a fachada lá da casa do Independiente Del Valle. Valeu, Ricardo Lai. Pintando qualquer novidade aí no Flamengo, só chamar e a gente volta ao vivo contigo em Quito. Grande abraço, bom programa para vocês e a gente vai seguir aqui acompanhando o Flamengo ao longo de toda a programação do Fox Sports, notícias da final da Recopa Sul-Americana. Valeu, Ricardo Lai. Boa, ao vivo com o Flamengo. Estive lá nesse período que eu fiquei lá com o Grêmio, muito tempo com o Wagner Martins, na época ele estava em outra emissora. Ah, é? Você passou mal na altitude? Não, não passei mal, não. Não, em Quito, eu confesso para você que eu senti mais em La Paz. Mas na primeira vez que eu fui a La Paz, não senti. Já nas outras vezes eu senti bastante. Mas em Quito, confesso que fiquei lá um bom tempo, sem problema. E hoje em dia... Ele Luxemburgo era técnico do Grêmio. Sim, é que La Paz também é bem mais alto, né? Inclusive, muito mais. Tem hoje aí, fora o balão de oxigênio, Calheiros, uma alternativa aí também que é complicada, os argentinos né? usam muito. Exato, aquele remédio para impotência sexual. Você usaria se você fosse jogador? Eu usaria. Imagina no escanteio.